Buenas tardes. E antes de mais um carteiraço de sanidade mental na Justiça de Santa Catarina, no Ministério Público, e em toda essa corte de autoridades, eu gostaria de falar de fatos isolados, né? Porque como a Justiça gosta muito de julgar fatos isolados, então eu resolvi falar de fatos isolados, 2 fatos isolados que eu vou falar nesse momento, que foi durante o meu espancamento, o gosto, né, que Vitória teve por arrancar parte dos meus cabelos e gritar. Eu tenho vídeo também, gritando muitas vezes. Eu arranquei os cabelos dela, demonstrando que existia um plano de fazer isso, igual aquele plano que ela veio na porta da minha casa aplicar, logo naquele momento que a Nailde achou que poderia fazer a possuição do pai de família para cuidar das suas terras, para roçar suas terras. Mas não quero me estender muito a esse fato isolado. Quero também comentar o fato da Nailde. No momento que ela estava arrancando os meus cabelos, ela dizia: Tu não é a boa? Tu não é a boa? Tu não é a boa? Essa parte, Nailde, faltou você acrescentar e demonstrar o que te possuía naquele momento, se era droga, se era crack, se era cocaína, qual dos elementos que te possuía naquele momento para você estar com aquela força fazendo isso, como eu também tenho demonstrado em outros vídeos, e não faço isso para me vitimizar, diferente de você, que foi contar historinha de Hollywood lá hoje pro pessoal, né? Para Poliana, para o advogado, tadinho. No início ele até acreditou. Acho que ele acreditou nas tuas histórias. Mas quando os fatos começam a chegar, de repente ele vai checar o meu canal, os vídeos originais, vai ver no vídeo que você faz isso que eu estou falando aqui e já vai ficar menos contundente para você continuar com as suas mentiras. E mediante isso, eu também gostaria de pedir para o Ministério Público e para o juiz, né, se ele vai pedir um atestado de sanidade do cachorro. Ele vai pedir? O que essa senhora fez? Ela foi lá, pegou o vídeo, assistiu bem o vídeo e tentou narrar o vídeo. Que vídeo? Do nosso próprio canal, como ela fez o tempo todo. O tempo todo é o que ela está fazendo. Ela vai lá e tenta desacreditar as coisas que a família fala, como se nós fosse uns idiotas do Oeste que não merecemos crédito nenhum em Florianópolis para falar dessas ações que tenham sido orquestradas contra a família e elas geram. O grupo Stalking gera essa dúvida sobre a minha sanidade mental, inclusive usando os momentos de depressão ou tristeza da minha vida contra mim mesma. Então, elas têm a intenção de provocar os delitos. Elas fazem intencional. Não é que elas são vítimas. Isso é muito comum num grupo que começa com C e termina com tá. Do partido. Isso é muito comum. A gente sempre está vendo isso, né? Tem um laudo de corpo de delito dela. Em que circunstâncias que tem um laudo de corpo de delito dela? Então quer dizer que ela, depois de tudo que aprontou nesses anos, é mais valiosa do que eu, que fui chutada em via pública? Então a lei é só para ela, Ministério Público de Santa Catarina, e para mim nada? Mesmo o Célio sendo pegado em flagrante, para mim nada, é só para ela. É só ela que é o coitadismo, do ismo, né? Do C, até esse grupo delas aí, do partido, né? É muito simples. Tu não é a boa? Não é uma questão de ser boa ou não ser boa, Nailde. É uma questão de comportamento social. Quem está com a intenção de expulsar a família da sua própria casa é você e a sua irmã.
e mais o teu grupo, esse grupo que eu tenho demonstrado nas redes sociais, Poliana. Menos de 40 pessoas, não é a costa inteira, são só pessoas que não têm o que fazer, detratores da lei e da ordem, que orquestraram os encapuzados, como está demonstrado em mais de 8.000 visualizações na internet, suficiente para rebater aquela matéria ridícula da Record, onde elas fizeram os crimes de stalking explícito, inclusive contra as crianças. Não tem mais o que falar, a polícia tem que fazer. É o conjunto, polícia militar, civil e o Ministério Público fazer a justiça para a família. Aí depois a gente pode discutir outras coisas com o Ministério Público. Por enquanto a gente não vai discutir nada. É a família que não quer mais conversa com a justiça. Vocês não estão entendendo. Vocês não vão conseguir fazer um papel que vocês estão querendo aí para defender os bandidos de estimação de vocês, porque os bandidos de estimação da justiça está muito explícito tudo que eles fizeram. Vai ficar muito pior qualquer coisa que vocês tentem e atentem contra a gente do que resolver o problema da maneira que sempre deveria ter sido resolvido. Porque eu tenho certeza que fora o policial Ricardo, outros policiais, e até mesmo o Ricardo, em momentos, eles não são todos eles desprovidos de inteligência para saber o que tem que fazer. Eles estão desprovidos de leis que os amparem a pegar os bandidos, os grupos, em vez de ficar acreditando em fofoquinha de grupo stalking, em teatrinho da Nailde. Acho que ela era professora de teatro na escola. Professorinha de teatro, só pode ser. Mas não foi tão bom, não. Foi ruim. Narrou mal pra caramba. Porque não foi capaz de assumir que ela disse isso. Que ela teve intenção em fazer aquilo. De arrancar meus cabelos. Como ela teve a intenção de ir na Record com aquela cara de pau dela. Falar as coisas do jeito que ela falou. Da família. E o problema desde que eu cheguei aqui é a cor. Porque eu sou branquinha. Eu já fui no sol, eu tentei ficar morena, mas eu não consigo. Eu sou branquinha. E não é por isso que eu não gosto de pessoas de outra cor para estar aí fazendo esse conluio que ela e a irmã dela orquestraram, usando esse fórum de polianas aí. É ali que elas acham que está tudo ganhado, tanto que o juiz não deu nem tempo de terminar a célebre audiência conciliatória, já mandou. Deve ser o Reni, eu já vou checar aqui se é o Reni. Mandou já escrito rapidão que... Isso não te dá autonomia, querido. Para nada. O que tu fez no caso anterior de ter me condenado é crime. Você me condenou sem me ouvir. Nenhuma audiência conciliatória você não fez para me ouvir. Você usou e abusou da lei e me condenou e me transformou. Tanto que foi a prova mais bonita que a justiça podia dar, que eu não sou a foragida que o Bita pegou seu distintivo, né? Penduradinho e veio ali falar para os parentes dele, no ponto 14, que eu era foragida, então de certo que não, né? Não era foragida. É muito engraçado essas normas, leis e regras estúpidas. E como que o pessoal que gosta de um dinheirinho, de uma corrupção em Florianópolis, maneja tudo isso. Tem camarão? É só vir ali no Fabrício. Tem camarão? Vem aqui em casa, eu vou te levar a pescar um camarão. Eu sou acostumada a levar a pescar um camarão. Mas a gente conhece as regras da Casa Floripa. Isso não é bom nem para minha família, nem para investidores e nem para ninguém. Tem que ser corrigido imediatamente. E não é só no Fórum Judiciário. É em todas as partes do poder judicial que está agindo desta maneira, deste modo operante, ou seja, tudo. Não, gente, nem tudo está perdido. A gente sempre tem que acreditar. A gente tem que acreditar e fazer a hora, fazer a vez, que é o que a gente fez hoje. Mas ficou a pergunta se tem o corpo de delito do cachorro também, ou não tem. O Renato esqueceu de perguntar, ele focou na água, esqueceu de perguntar.
Se tem corpo de delito igual do Jonas, que forjou, para onde que ela correu? Para casa da bandida Máximos. Ai, porque eu fiquei... Claro, estava drogada, caiu nas pedras, me empurrou e depois se arranhou o suficiente para ficar se vitimizando, é problema seu. Não vem aqui, eu não te convidei para minha casa, nem o Renato te convidou, ele diz no vídeo. Essa parte tu também não falou, essa parte tu não teatralizou, que ele disse, não entro na minha casa não. Não foi eu, foi ele que disse. Tem que aguentar a dor de ver a mulher sendo espancada por uma delinquente. Por uma delinquente que foi lá na Record destruir a família. E aí, não poder fazer nada por causa dessas leis podres que destroem a legítima defesa e asseguram um monte de direito para essas beldades drogadas. Adictos é a palavra. Então, simples assim. Gostou? Gostou aí, queridos, do laudo? O laudo está pronto já. Mais de 1000 vídeos, suficiente, né? Se vocês não querem fazer nada, eu continuo falando que vocês não estão fazendo nada. Se vocês querem prejudicar a família, vocês continuem prejudicando a família. E nós vamos continuar demonstrando, ou alguém dos nossos vai continuar demonstrando. É assim que funciona. Não existe outra maneira. Eu avisei vocês. Eu avisei vocês que nós não daríamos espaço mais para essas mentiras infundadas, usando as instituições como foram naqueles anos, que usaram todas as instituições de modo abusivo, de modo estúpido. Não é para isso que as pessoas se formam. Eu conheço peritos e mais peritos criminais, pessoas incríveis. Eles não se formam para em favor do detrimento da verdadeira vítima. É o que vocês estão fazendo, indo em detrimento da verdadeira vítima. Um conluio judiciário enorme, muito estúpido, comprovado por esse juiz aí que mandou esse absurdo. É absurdos. Quando eles não têm mais para onde correr, eles fazem isso. Ai. Fatos isolados dessa audiência. Eu já estou bastante cansada por hoje de vídeos, mas eu prometo ilustrar. Eu sempre dou um tempinho, né, para ilustrar. Acho que o Renato vai querer ele mesmo ilustrar primeiro, então não vou tirar a chance dele, porque eu achei que ele ia me deixar conversar primeiro e ele não deixou, ele preferiu ele mesmo conversar com ela logo de início, o que prova que em nenhum momento ele terceirizou a própria defesa dele para mim. Ele mesmo sabe se defender, sabe se pronunciar mediante esses atos inescrupulosos que estão explícito, que não tem cunho, né, da família. Não foi a família que botou encapuzados aqui para fazer aquela coisa horrorosa, mas foi quem que botou aquela gente toda aqui? Com o auxílio da polícia, com o auxílio das autoridades, contando com o ovo no cu da galinha, como a gente diz lá no Oeste, né? Mas nem vou falar do Oeste, porque senão a gente já é maltratado. Não deveria ser assim, porque Florianópolis sabe que o povo do Oeste é um povo trabalhador. Mas elas tentaram fazer comentários abusivos nas minhas páginas, subentendendo que nós éramos os drogados, sempre levando o peso da culpa delas para as costinhas dos outros. Esse é o modo das comunas. As comunas são assim. E nesse momento que ela não conta parte da história e o Renato vem, e daí quando a gente fala da gangue, aí acaba tudo. Aí tem que falar só da agressão dela. Aí não pode falar da gangue. Eu gostei daquele delegado Fabiano, mas o que está gerando tudo isso? Ele me fez a pergunta antes de me ouvir, antes de me gravar, eu pedindo a ele para me gravar naquele momento.
Ele disse, mas o que que pode estar gerando tudo isso? Eu com esse saco de cabelos, que eu estava com eles na mão, não estava ainda no saquinho. Eu disse, mas o que, senhor? Vai lá uma gangue na sua casa, arranca sua água, depois vem de facão sem terra na porta. O que que faz o senhor? Diz para mim, diz para mim. Daí ele disse, então eu vou ouvi-la. Assim já me tratando de modos como se eu não sou respeitosa com as autoridades. Mas é claro que eu não vou ser respeitosa com as autoridades, ô juiz mercenário, se eu tô há 4 vezes vendo elas dar o golpe na polícia, sendo presa e carregada, enquanto as bandidas ficam aí ainda querendo audiência conciliatória pela terceira vez, porque foi Jonas Maconha, depois do evento da gangue, foi senhora Chichete e agora a senhora Nalilde, já elas tiveram a chance de processar a família. O que é isso? Isso é a sinalização que a justiça em Santa Catarina não existe, que acabou. Acabou. Aí não adianta ficar cobrando da polícia militar, dos bons, né? Vai cobrar o quê? Aí aquela briga de gato e rato da polícia contra juiz, juiz contra polícia. Gente, o certo é um só e vocês não estão fazendo. Esse é o problema. Vamos fazer. Fazer. Escuta todos os meus vídeos. Qualquer criança consegue entrar nos meus vídeos e entender o que eu estou falando, o que eu estou demonstrando. É simples a linguagem, é de coração para coração. Não é uma linguagem técnica, científica, da polícia, da investigação, de fatos isolados. Não é, queridos, é de coração para coração. Elas quiseram transformar o nosso menino no criminoso, enquanto elas transformavam o legítimo menino do Jonas no criminoso fazendo aquilo. Isso é deplorável para 2 professoras aposentadas. Se aliar com a mãe de assassino e com a outra drogadinha e fazer isso daí. Como se antes não tivessem participado daquela patota de 2019 e tantas outras que têm acontecido durante todos esses anos de injustiças no lugar e que a gente sempre passou por cima, porque sempre tem as pessoas boas que vêm, sabe? E vê que aquela coisa é deplorável. A gente viu o que aconteceu com aquele casal que espancaram a mulher, o marido, bêbado, vamos falar, estava bêbado, incomodava, mas incomodava muito mais os bêbados que passavam na cozinha da mulher dele, alisando a mulher dele para poder ir para a bodega, e usando o trapiche dele quando nós ou qualquer outra pessoa não pode botar lá no restaurante bote nenhum. Espancaram! Ela veio pedir socorro para mim. Por que será que essa mulher não foi nessas mulheres pedir socorro? Porque essas mulheres todas fazem parte dos conluio, que também tem a ver com aquele conluio do ponto 15, lá na praia. E devem ser examinados por que essas pessoas se reúnem para agir desse modo, que não é por ignorância ou por não conhecer normas e regras de vida social. É conluios, stalking de fofocas. Eu tive que me livrar do WhatsApp porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava, eu tive que me livrar do meu número. É mais de 4 anos. Essas coisas ela não conta. Eu vou fazer um vídeo lá em cima no meu salão montado para mostrar que tem um salão montado, parado. E vou pegar as fotos com data e mostrar desde quando ele está parado. E nenhuma delas tem para poder pagar o mal que já me fizeram. É imensurável. Não existe um valor para dizer paga e não bufa e está tudo resolvido. Não. Ultrapassou todos os limites da canalice, inclusive dessa canalice judicial. Onde é que já se viu? Que juiz canalha é esse capaz de pedir esse tipo de coisa para mim? Vai se enxergar? Em que faculdade tu estudou, seu canalha? É isso que eu te pergunto.
Isso não ter... Estudei na UFSC, não interessa. Se você é limitado ao direito positivo, eu estudo com advogada de almas. De almas. É de coração. Ó, tá me chamando aqui. É de coração para coração. Não é essas coisas sem alma. Essas coisas ruins. Elas me chamaram durante 4 anos que eu sou uma coisa ruim. Eu sou uma coisa ruim. Tentaram fazer até meu filho e meu marido acreditar nisso, como eu tenho demonstrado através dos meus vídeos na própria delegacia. Quando me foram questionados os vídeos da internet, que, volto a dizer, não são para ter like. É uma história registrada. É toda uma história verossímil e não inverossímil, como a que o judiciário tenta contar para amputar medo. Acho que eu vou ficar com medo de estar pedindo atestadinho? Tudo o que elas fizeram de ontem para hoje, antes dessa audiência, me chamando de doente, me chamando de Satanás, fazendo videozinho, mudando a minha voz, alterando a minha imagem, em detrimento do meu conteúdo digital, verossímil, bem elaborado. Aí vem me ameaçar com essas instituições corruptas de merda, de conselho tutelar, que vendem um laudo por R$500, igual os caras que deixam construir, vendem um papel sujo por R$500, e outros tantos nessa ilha que virou moda isso daí. Não tinha um falso médico dentro da UFSC enquanto nós estávamos na Médica 2 fazendo parto de mulheres? Não sou eu que inventei isso, é a própria notícia que diz. E agora vem um juiz universitário cancelar. Cancelou a audiência por quê? Porque não vai dar conta? Você não vai dar conta. Eu tenho muito mais a dizer. Eu sou uma mulher distinta, diferente, distinta, diferente. E vocês têm que me ouvir. E mesmo que eu fosse considerada por mim mesma que eu sou doida, varrida, TDAH mais qualquer etiqueta dessas, vocês são obrigados, mediante o trabalho de vocês, a ouvir-me legalmente. Não tem essa que não vai me ouvir, não, seu juiz. Você que me condenou, eu sei quem você é. Você, o Reni Batista Neto, que fez 8 crimes em um mandadinho que me mandou aqui. Imagina a quantidade de crimes que vocês não fazem lá dentro daquilo, sendo advogados desalmados, de pessoas desalmadas, em detrimento da lei e da ordem. Por isso que está tudo esse caos na educação, na saúde, nas instituições. Eu demonstrei os crimes. Vai fazer o quê? Foi na corregedoria se queixar? Esses vídeos são exatamente para a corregedoria trabalhar, checar cada palavra. Já que eu sou tão doida, então tem que checar cada palavra, cada item, cada detalhe. Tem laudo que o cachorro foi danificado também? Nailde, bota o laudo do cachorro também. Mas o que você vai ter que contar é a história de verdade, que você veio com as tuas perninhas, sem medo de cachorro, sem medo de Meg, sem medo de Renato, bem drogadinha, atacou as crianças. No dia anterior você tinha falado: quero ver se você vai ficar na costa com essas crianças, esses lindinhos, fofinhos. O ódio está lá no vídeo, consumado, da sua boca, não é da minha. Você vai fazer o que quanto a isso? Dizer que você é a boa? Você é a boa. Eu sou a ruim, você é a boa. E é só uma briga de vizinho, mas teve uma gangue armada que atentou contra a nossa vida. E isso tem que ser levado em consideração por todas as autoridades da capital, independente do que um juiz delinquente está dizendo. Porque o delinquente é ele, fracassado. Depois de ter me condenado sem me ouvir,
aí apelou para a ala da saúde mental. É o jogo sujo, é o jogo sujo da criminologia concentrada. Eu estou cansada dessa gente. Eu esgotei. Eu fui dentro da carneficina do câncer viver o que eles fazem para tirar corpos de lá. Eu vivi e lutei muito, muito para esse homem detonado aí por essas quengas que estão tentando detonar ele, sair de lá. Não vai ser agora que eu vou entregar para fofoquinha stalking e para um juiz calcinha deplorável, deplorável, que fica pedindo esse tipo de coisa aí. Vai se enxergar, vai se enxergar. Isso é falta de autoestima, pedir uma coisa dessa para mim. E vai cuidar da sua vida. Porque se a corregedoria vai trabalhar, você já está com os dias contado. Bem contado. Só com esses meus vídeos aí. Já devia estar na rua. Rua. É o lugar de juiz que faz um absurdo desses. Absurdo. Não é de hoje que eu tenho passado por um bando de instituições. Um bando de instituições de canalhas. Desde lá daquele ano que a gente passou por todos aqueles laudos de conselho de direito, conselho de criança. Eu já conheço qual é dessa laia. E aqui na ilha é muito pior. Ainda lá dentro daquele trabalho tinha as pessoas que realmente estudaram, que realmente entendiam a criança, a mãe. Existia isso. Aqui eu acho que não existe mais nada, porque o concurso público está rolando para ir ganhar 5 mil no conselho tutelar, para ir ganhar não sei quanto ali. Eu vi todas o que está passando desse concurso público, que eu jamais faria para entrar em nada disso daí. Jamais me meteria numa porcaria dessa, porque eu sei que qualquer um entra lá. É qualquer um mesmo, sem treinamento nenhum. Só existe um jeito de sair dessa estupidez, fazendo o que eu estou fazendo. Não existe outra maneira. Beijinho, beijinho, pau, pau. Vamos esperar no 28. Eu gosto do 28 minutos. 28 minutos para encerrar, mais um carteiraço Em quem que eu estou dando carteiraço agora? Promotoria Pública? Defensoria Pública? Não. Neles também. No juiz. Incapaz. Tu eres incapaz de me enfrentar no tete-a-tete. Por isso que você tá canalha. Tá fazendo essa coisa petralha, mas não tem problema não. Você não vai fazer o que eu não deixo. Não vai fazer. Assim como aquele canalha do ano de 2000 e lá vai pedrada lá 2012, fez a canalice, mas ela tá aí para ser cobrada. Não adianta você ser canalha. Lá na frente, agora vai ser muito mais difícil com a digitalização, porque vocês vão querer ser canalha, mas sempre vai ter uma resta um como eu, para dizer assim, ó, beijinho, beijinho, pau, pau.